Vamos a mais um exercício? O enunciado diz: quando, portanto, o sociólogo empreende a exploração de uma ordem qualquer de fatos sociais, ele deve esforçar-se em considerá-los, por um lado, em que estes se apresentem isolados de suas manifestações individuais. Analisando essa afirmativa, marque a alternativa incorreta. Então, ele busca expressar o caráter objetivo do pensamento sociológico, demonstrar que o fato social é individual, propõe que o fato social deve ser tratado como coisa, denota a corrente positivista de análise da sociedade, demonstra a natureza sui generis do fato social. A primeira coisa que a gente já vem falando desde lá do início do curso é que o que é mais importante na sociologia, pensando a sociologia como ciência, é justamente o método que a gente utiliza para a análise do social. Então vamos pensar aqui juntos. A gente apresentou 3 métodos: o do Marx, o do Weber e o Durkheim. A gente foi vendo ao longo do curso que o Marx e o Weber, eles têm em comum a observação da transformação, enquanto o Durkheim a coesão. Além disso, o Marx ele busca a transformação por meio da dialética, da contradição do sistema econômico, enquanto o Weber observa a transformação a partir da ação individual. E essa ação ele delimita a partir de tipos ideais, ou seja, ele cria algumas abstrações que sejam expressivas desse valor, né, da ação, qual a intenção dessa ação. A coesão do Durkheim ele vê a partir do fato social. E o fato social tem aquelas características, lembra? Anterior ao indivíduo, já existe lá quando ele nasceu. É exterior, ou seja, independe da vontade desse indivíduo. É geral, serve para todos os indivíduos dentro daquela determinada sociedade. E é coercitivo, ele se impõe a esse indivíduo. Ou seja, são coisas que a gente faz sem saber exatamente se a gente faz porque quer, pelo nosso desejo da nossa ação, ou porque nós tememos a represália daqueles que o que os outros vão pensar, a vergonha que a gente vai passar, ou ainda se a gente pode sofrer alguma sanção, né, como uma multa, prisão, alguma coisa assim. Então, para o Durkheim, esse fato social, então, ele é algo que é para além do indivíduo, ele é algo que é da sociedade. Ele está olhando para a estrutura. Assim como o Marx também está olhando para a estrutura. Já o Weber está olhando, como a gente já falou, para a ação, para o indivíduo. Então vamos voltar lá ao enunciado. Quando, portanto, o sociólogo empreende a exploração de uma ordem qualquer de fatos sociais, aqui a nossa diquinha de ouro, ele está falando de fato social. Quem é que fala de fato social? Durkheim. Então a gente está falando de Durkheim aqui. Ele deve esforçar-se em considerá-lo, por um lado, em que estes se apresentem isolados de suas manifestações individuais. Exatamente, se é algo que pertence à estrutura, ou seja, que pertence à sociedade, ele está acima do indivíduo. O Durkheim ele acredita que no processo de socialização, lembra lá quando a gente falou de socialização? Oi, tudo bem? Esse conteúdo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com concursos dos bombeiros. E em São Paulo com bombeiro e polícia, já que em São Paulo o bombeiro é policial. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras coisas sobre a profissão. E vamos lá de volta para o vídeo. No processo de socialização, os fatos se impõem aos indivíduos. Nós, indivíduos, somos formados pela sociedade e não a sociedade que é formada pelas ações individuais.
Então, vamos olhar as opções aqui. Expressa o caráter objetivo do pensamento sociológico. Claro, os fatos sociais é justamente essa medida, lembra que a gente falou? A categoria que ele utiliza, a categorização que ele utiliza, justamente para fortalecer o método. E qual era a importância do método? Ele, como influenciado pelo Comte, ele também tem o objetivo de buscar uma forma objetiva de analisar os fenômenos sociais, da mesma forma que durante o Iluminismo os pensadores pensaram o método científico como uma forma objetiva de observar os fenômenos naturais. Então, aqui, essa primeira está corretíssima. Demonstra que o fato social é individual. Não, o fato social ele é parte da estrutura, ele é social, é estrutural. Propõe que o fato social deve ser tratado como coisa. Justamente, lembra que ele fala que a gente tem que ter uma objetividade e para ser objetivo a gente precisa olhar os fenômenos sociais como uma coisa, como um fenômeno natural. Da mesma forma que a gente isola o fenômeno natural do que nós somos, das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos preconceitos, das nossas suposições, das nossas, da nossa visão de mundo. Ele acreditava que era necessário que a gente também se afastasse do objeto e tratasse esse objeto como uma coisa diferente de nós, longe de nós, que a gente, com isso, tentasse buscar uma objetividade na análise desse conhecimento. Certíssimo. Denota a corrente positivista de análise da sociedade. Sim, ele teve uma influência muito grande do Comte, né? Foi o que eu falei durante as nossas aulas. É claro que ele, diferente do Comte, ele acreditava que não existia uma hierarquia entre os fatos sociais, ou seja, não é a mudança na sociedade, a evolução, o progresso não se dava por uma hierarquia entre os tipos de conhecimento, como Comte estava colocando, e essa é a crítica dele. Ele dizia que a gente não pode comparar coisas que não são comparáveis, a não ser que a gente tenha uma medida comum, que essa medida comum seria justamente o método que o Durkheim propõe, que é o fato social, a separação de um fato social. Então, eu não estou comparando conhecimentos diversos, mas eu estou observando o fato social, pegando uma coisa que seja comum às diferentes sociedades, para que eu possa compará-las. Então, apesar dessa divergência metodológica, assim como o Comte, ele buscava desenvolver um método, uma objetividade e uma ciência no sentido positivo do termo, né? Uma ciência que fosse organizada metodologicamente e que essa metodologia traria objetividade para esse conhecimento. Então, essa está certíssima. Demonstra a natureza sui generis do fato social. Sim, o fato social sui generis significa que é algo que vai além, que é de diferentes gêneros, né? Algo exótico, né? Algo que se diferencia. Então, o fato social ele tem diferentes naturezas, é isso que ele está querendo dizer, né? O fato social, ele ao mesmo tempo que ele utiliza essa ferramenta para falar sobre os valores de uma sociedade, ele também usa esse fato social para pensar a coesão numa sociedade, o desvio, para pensar a organização da família, processo de socialização. Então, o fato social, para o Durkheim, era essa coisa que tem várias facetas. Então, essa aqui seria correta também. Nossa resposta, então, seria a letra B. Demonstra que o fato social é individual. Na verdade, o que ele está querendo demonstrar é que esse fato social ele é imperativo ao indivíduo. Ele é anterior, geral, coercitivo. Ele se impõe e forma esse indivíduo. Então, é justamente esse fato social que vai organizar a sociedade, dar essa ideia de organismo, de unidade, de coesão a essa sociedade.
portanto, é coletivo e não individual. Bem, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Até o próximo vídeo.